nós é um prazer estar aqui novamente. Né? Quem estava da última vez? Ah, a tua turminha é boa. A maioria, era um momento de feriado, se eu não me engano, né? Então tinha muita coisa. Mas a gente sabe que Deus é um Deus de propósito. E aprove ao Senhor nos unir novamente aqui. E eu creio que Ele tem algo muito especial para a gente. Amém? Então, acho que para aqueles que não nos conheceram, né, na semana que a gente veio, nós somos casados há 27 anos e temos um filho, Nicolas, com 20 anos também. E moramos na organização, na missão Jocum, há 37 anos. Então, nossa história em missões é longa, toda a nossa juventude foi para o Senhor. Nós nos conhecemos lá, ele é da Bahia, Terra boa. da Vitória da Conquista, né, baby? E eu sou de Curitiba, no Paraná. Então, irmãos, e a gente agradece mais uma vez o convite, né? As meninas têm feito um trabalho maravilhoso com a igreja, com esse seminário aqui. E a gente acredita muito que, quando a gente é informado, a gente estuda a palavra de Deus, ilumina a nossa mente. E a gente consegue ver caminhos para a gente vencer. Vencer, para a gente andar em equilíbrio, para a gente ter as nossas vitórias no Senhor. E a gente não consegue isso sozinho. A gente precisa da palavra para nos informar sobre essas verdades. E vocês estão estudando o livro de Josué, que é maravilhoso, que é de muita guerra, para a gente conquistar a terra, né, que o Senhor prometeu. E isso é para nós hoje também. Você tem as suas conquistas. E, por causa disso, estamos estudando a palavra de Deus e aplicando elas na nossa vida. E a gente tem essa semana toda estudando e ensinando também na escola da ETED, que é uma escola para jovens que vêm aprender mais sobre missões. E nós temos lá gente de outras culturas também, tem gente do Peru, do Chile, tem gente lá do Uruguai. Então, fica uma mistureba boa dessa juventude que quer aprender a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque a gente vê que é dessa forma que a gente vence. Vence os inimigos, vence as nossas batalhas, as nossas dificuldades. E quando é muito importante, porque quando a gente começa a estudar, o Senhor quer tirar aquela rigidez nossa, que a gente, às vezes, está engessado, e a gente faz a obra de Deus, a gente faz o ministério, a gente está no reino de Deus meio engessado nas coisas, e não consegue ampliar, porque a gente não tem conhecido como que a gente pode não diminuir a força do Evangelho, mas ela potencializar através das nossas vidas. E é isso que vocês estão fazendo através desse estudo. E não sei se você já ouviu falar sobre cosmovisão, mas cosmovisão do indivíduo, né, a forma que ele vê o mundo, isso vem para dentro da igreja. Não é verdade? Ele vem para a forma que ele vê o mundo, que é a cosmovisão dele, que ele aprendeu desde da sua infância, lá na família dele, ele traz isso para a igreja. E eu vou falar para vocês que isso pode entrar no sistema de crença e fazer com que a gente também desenvolva algumas coisas que a palavra não tem muito a ver com a palavra. Por isso que o que a gente está fazendo nesses dias aqui com vocês, as meninas, que elas são maravilhosas, amo ouvir essas meninas, elas são muito profundas, e a gente está entendendo que Deus está chamando a gente para ir mais profundo na palavra do Senhor. E
Meus queridos, nós vamos sempre ter batalhas, nós vamos sempre ter um inimigo à nossa frente, mas Deus estava, a gente lá em casa, vindo para cá, lembrando da palavra de Gálatas 5, 22 e 23, vou ler com os irmãos, fala assim, ó, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí vem com essa palavra, domínio próprio. Meus irmãos, as batalhas estão aí, né, os desejos da carne estão aí, as tentações estão aí, né, as feridas da alma estão aí. E como a gente pode vencê-las, né? O Senhor, Ele nos ensina na palavra as estratégias de como nós podemos quebrar aqueles sistemas enrijecidos que a gente aprendeu lá desde pequenininho, chega na igreja, começa a estudar a palavra e ela vai se quebrando. E aí, Deus estava falando comigo a nível de domínio próprio. Uma das maiores coisas para a gente vencer a tentação, vencer a resistência do nosso eu, para se dobrar as coisas de Deus, é lembrando que eu posso assimilar o que Deus está me ensinando, eu posso dominar meus desejos mais fortes e vencer com a palavra, e vencer colocando em prática, me posicionando através do conhecimento da palavra, da verdade. E é isso que Deus está nos levantando, para que a gente possa ser cristãos que ilumina essa geração. A geração precisa. É muita guerra, né? É muito feminicídio, é muita violência, é muita coisa ruim, há muita depressão. E nós estamos aqui entendendo que, através de um relacionamento com Deus, de um posicionamento, de dominar as minhas intenções, as minhas reações, meus comportamentos, e transmiti-los em Cristo, transformado, nós vamos ajudar muita gente. Nós vamos parar de simplesmente viver numa vida religiosa, engessada, e nós vamos transformar o sistema que nós acreditávamos desde a nossa infância, que crescemos lá com diversos tipos de informações. Dentro da palavra, aqui dentro, o Senhor vai nos dando as estratégias e o que nós podemos fazer para vencer, né, os maiores desafios da vida. Então, eu vou chamar aqui o Haldson, o Baby, eu chamo ele de Baby, acho que eu já falei na outra vez, né? Mas ele é o Baby. E aí, é muito, muito especial o que Deus falou com ele. É, mais uma vez, uma palavra que Deus compartilhou com ele para trazer para a igreja. Então, que Deus possa iluminar os nossos corações e nos fazer posicionar e quebrar qualquer rigidez da nossa mente, do nosso coração, para a gente avançar e glorificar o Senhor onde quer que a gente estiver. Amém. Queridos, e como vocês têm estudado todos esses dias, desse dominar, desse conquistar as terras do nosso coração, não é isso? Vencer as batalhas, vencer o inimigo. E tudo isso é para quê? Para a gente ser usado por Deus na vida de outras pessoas, na história de outras pessoas. E eu vou estar falando um pouquinho sobre Josafá, né, que é vencendo os desafios com a estratégia de Deus. Eu que ligo aqui, ô irmão? Ali. Gente, eu gosto dessa foto, que parece uma loucura, né? Muitas vezes Deus dá essas estratégias de fazer coisas que você imagina, não, mas quando ela vem de Deus, ela funciona. E vocês têm ouvido, com certeza, muitas histórias que as meninas contam, que está sobre isso aí. Nós temos em Jesus, é o de cima? É aqui, né?
Para lá? É o de baixo? Ó. Ops. Gente, agora eu tô... Não, tá aí, é para cima. Isso, agora vai. Aí, está lá em 2 Crônicas 17. A gente vai caminhar um pouquinho pelo texto, né, que é a história de Josafá, que foi um homem, sabe, que seguiu o caminho de Deus. O homem que escolheu obedecer ao Senhor e, através da vida dele, trazer mudança em Israel. E é interessante porque nós temos em nós essas guerras internas. E que nós temos que saber que Deus, Ele não quer que as vitórias sejam só para nós. Mas a vitória que você alcança é uma vitória que vai modificar, que vai afetar pessoas perto de você. Porque aquilo que Deus faz em nós não é só para nós. A fé que você tem não é só uma fé para você. Mas a fé que você tem é a fé para a tua família. É a fé para o teu amigo, é a fé para o teu patrão. O pastor falou que, né, a situação do Brasil, a fé que a gente tem é a fé para o Brasil. Você quer que Deus pode mudar o Brasil? Tem muita gente que está dependendo de pessoas que creiam e que atuem nessa verdade. Porque a partir do momento que a fé começa a mudar a minha vida, ela vai afetar outras pessoas. E ele se fortificou. Deus estava com ele, a Bíblia diz que Deus separou este homem e ele fortificou a vida dele. Se a gente quer andar em vitória, a gente tem que fortificar a nossa vida. A gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode pensar, não, senhor, vou não. Você está mexendo com o mundo espiritual. E quem mexe com o mundo espiritual, gente, é ponta de lança. Por exemplo, quem é que gera ovelha? É o pastor? Quem é que gera ovelha? Ovelha. Então, muitas vezes a gente vem com esse pensamento que, não, o pastor resolve. Não, o líder resolve. Não, eu tenho que caminhar com Jesus e saber que o meu posicionamento, aquilo que eu escuto, aquilo que eu estou vivendo, e essas fortalezas que eu vou conquistando, que eu vou colocando na minha vida em Deus, porque agora já não é mais a fortaleza do diabo, agora é aquilo que o Espírito Santo está me ensinando a fortificar as minhas áreas debilitadas, porque na hora que você está em ponta de lança, na hora que Deus colocar alguém no teu caminho para você ajudar, talvez quando você vê as meninas falando aqui, você pensa assim, uau, é a história de fulano. Deus pode usar a tua vida. Mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Fortificar a nossa vida. Eu estava fazendo um trabalho na Argentina. Gente, porque coisas acontecem, a gente muitas vezes não imagina. E na Argentina tinha uma mulher que era de descendência indígena. E o avô dela, né, sempre na história familiar dela, teve aquele homem que falava com os mortos. E ela era próxima. Então, na geração, sai um e escolhe um. E ela começava a ver mortos. Gente batendo na porta dela. De uma coisa louca. Só que ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e é briga, porque é o quê? É uma coisa geracional. Você acha que o capeta, ele quer deixar a pessoa livre? Você acha que quando você aceita Jesus, a coisa muda? Não, é guerra. Tem gente que pensa que aceitar Jesus é ter uma vida agradável. Muitas vezes, aceitar Jesus piora. Porque agora você tem que lutar todos os dias. São guerras. E ela aceitou Jesus, gente, e começou um problema na vida dela. E ela veio conversar comigo, dizendo assim, olha, vai lá na minha casa, orar por mim. Na verdade, por mim não, orar pelo meu filho. Porque toda noite meu filho faz barulho de sapo. Eu falei, Jesus, que coisa mais esquisita. Está dando para ouvir? Barulho de sapo. Coachá. Coachá, né? Coacha? Acho que é essa palavra. E ele, gente, eu achei que coisa estranha.
Né? Falei, Jesus, e nem é minha área não, gente. Eu não sou de ficar assim não, mas eu sou servo do Senhor. E quando alguém pede ajuda, eu tenho que me posicionar. E talvez tem gente que vai chegar para você pedindo ajuda em situações estranhas. Por isso que essa fortaleza que a gente põe na nossa vida, que a gente tem que entender que a gente está para servir ao Senhor, e pode surgir qualquer coisa, e a gente tem que estar pronto. E eu fui na casa dessa mulher orar, né, pelo menino. E eu orei pelo menino, gente, orei pelo menino e nada aconteceu. Orei pelo menino, sabe? Né, eu sou batista, assim, né, madrinha batista, eu até tentei sair um pouquinho para o pentecostal, para ver se o negócio ficava mais, né? Nada. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E veio no meu coração, ora pela casa. Na hora que eu comecei a orar pela casa, o menino começou a gemer e começou a sentir mal. Não estava no menino, estava na casa. E eu falei, Deus, me ajuda, Senhor, me dá estratégia. E Deus falou assim, pode, sabe aqui no meu coração, pode procurar que vai achar algum elemento. Gente, eu falei para ela, o que você tem da história, da gente sair catando tudo. E a gente desfez tudo aquilo e o menino foi liberto. Deus é o Deus que vai lutar por você. Não sou eu que faço. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é a gente. Muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente conversa com alguém e ela rejeita. E a gente acha que o problema é nosso. Não! Esse trabalho é do Espírito Santo. O nosso trabalho é ser servo do Senhor. É ouvir o clamor e responder. E ele se fortificou. Outra coisa que ele fez, ele andou nos caminhos do Senhor. Gente, eu acho isso incrível. Esse é Josafá. Ele rejeitou os Balaíns, os deuses, e ele andou no caminho de Davi, né, aquele homem que foi separado por Deus, e ele andou no caminho de Deus. O Deus de seu pai. Muitas vezes nós estamos vindo na igreja, mas muitas vezes nós estamos como que aceitando muita coisa lá de fora. Negociando coisas que são inegociáveis. E como que eu posso vencer as guerras se na minha própria vida tem coisa meio complicada? Aquela meia-verdade, sabe? Ah, fala que eu não estou. Parece simples. Alguém procura, não, diga que eu não estou aqui não, estou aqui não. Meia-verdade continua sendo mentira. Ou aquela verdade disfarçada, sabe? Sim. Não, gente. Só que isso é tão profundo em nós que muitas vezes a gente não entende a profundidade dessas coisas que acontecem em nós. Por exemplo, quando o seu time está jogando, né? É o Galo que joga hoje, né? Quem que é Galo? A maioria é Cruzeiro, é... Então, o que acontece? Quando a pessoa engana o juiz e o juiz dá um pênalti. Não foi pênalti, mas ele deu. A gente sabe que está errado. Mas muitas vezes a gente lá fala assim, não, o juiz que não viu, o problema é do juiz. Não é assim? E muitas vezes a gente nem percebe que a gente está concordando com o erro, com o pecado. Porque é sutil. E a gente tem que entender que a gente está caminhando com o Senhor e tentar tirar de fora tudo aquilo que contamina. Porque na hora de ajudar pessoas, eu tenho que falar, Deus, me ajuda a conquistar todo o território do meu coração. Porque se eu não conquisto o meu coração, como é que eu vou ajudar alguém a conquistar o coração dela em Deus? Josafá, gente, eu gosto dessa palavra. Ele se exaltou em Deus. Gente, era a coisa melhor que ele tinha para ele pôr o coração, era em Deus. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Muitas vezes a gente está aqui na igreja,
mas o nosso coração está em algum lugar. Aqui está de corpo presente, mas muitas vezes a gente está preso em locais. E Davi fala, né? O meu prazer é a tua palavra, os teus preceitos, é o meu prazer, o meu deleite. Gente, é tão profundo. Eu sei que Davi é poético, mas ele está dizendo, não há melhor lugar para estar do que na tua presença. E quantas vezes a gente não tem esse prazer? A gente trabalhou numa equipe, e nessa equipe tinha um americano, e esse americano, ele tinha um probleminha, porque ele é filho de pastor, e quando a gente ia orar, que a gente se derramava diante de Deus, a gente até chorava, e ele ficava assim, meio que criticando a gente, entendeu? Porque a gente estava vivendo de milagres, a gente estava na América Central, gente, e vivia de milagres. A maioria não tinha dinheiro. Mas a gente estava lá e Deus estava fazendo coisas novas. E quando eu olhava para mim, que eu sabia, gente, eu não é para mim estar aqui, não. Como é que eu estou nesse lugar? Não tem como não ser grato. Eu falei, Jesus, o Senhor me tirou lá de Vitória da Conquista. O Senhor me arrancou desse lugar. O Senhor me está trazendo nas nações. Gente, não tem como você não se quebrantar e não amar os momentos com Deus. Porque estar com Deus é lembrar, Ele é fiel. Estar com Deus é lembrar, Ele é Pai. Estar com Deus é lembrar, é Ele que cuida de mim. E esse americano, ele não sentia a presença de Deus, como a gente não. A gente foi conversar com ele. E conversando com ele, a gente descobriu qual era o problema dele. Ele não via Deus em quase nada. Ele falava assim, eu estou aqui porque eu trabalhei. Eu trabalhei, eu juntei dinheiro, estou aqui. Deus não tem participação. Se eu consigo fazer... E ele tinha uma lógica para cada coisa. E ele não conseguia ver que ele só conseguiu trabalhar por quê? Porque Deus estava dando saúde. Então, muitas vezes, a gente não consegue perceber Deus. E como a gente não percebe Deus, a gente fica ingrato. A gente é ingrato. A gente não percebe ver as vitórias, ainda que pequenas, dentro da nossa casa, do nosso filho. A gente não vê. É mais do que a sua obrigação. A gente não consegue se alegrar. Por quê? Falta gratidão. E ele exaltou em Deus. Tudo que era de Deus, era o coração dele estava. Gente, e ele ensinava o livro da lei. Então não é só para ele modificar, mas ele falou assim, não, ele mandou levantar os príncipes e os levitas, os sacerdotes, para ensinar a... E você está aqui hoje por causa da palavra. A gente ama a palavra como deveria? Muitas vezes a gente gasta mais tempo no celular, ouvindo receita de bolo, ouvindo como arrumar a casa que está quebrada, e a gente gasta energia e a gente não dá o mesmo valor para a palavra, a gente espera chegar a hora do culto. Só, queridos, que acontece uma coisa, eu tenho que amar essa palavra, porque a palavra tem a ver com meu Pai. E se eu tenho comunicação com Ele, os assuntos dele é o meu. E muitas vezes a gente não consegue conversar com o Pai, porque a gente não tem o que conversar. A gente só pede. Tudo fica em torno de necessidades, só que Deus, Ele quer ter relacionamento. A gente está fazendo evangelismo em São Paulo, e eu estava com uma pessoa e tinha um amigo meu evangelizando outra pessoa. Só que o assunto ali ficou muito complicado, e eu prestei atenção no que estava acontecendo, né, tentando não me perder, porque homem só tem o tique e o teco, né? Mulher geralmente consegue falar aqui e responder quem está lá, e ainda dar palpite em outro assunto. E ver, mulher consegue tudo. Homem é mais difícil, com raras exceções. E eu sou esse homem que só tem dois. E mesmo assim eu ainda falho. E eu me concentrando aqui, mas estava ouvindo lá, falei, Jesus, tem misericórdia, porque a coisa estava feia. Era um homem culto, muito inteligente, e ele começou a falar para esse homem, leia a Bíblia.
Leia a palavra. Ela vai mudar a tua vida. E é o que a gente fala, não é isso? Você já falou isso para alguém? Leia. E naquele momento lá, ele falando para o homem perguntou para ele assim, você já leu a Bíblia toda? E ele respondeu, não. E ele falou assim, como é que você tem coragem de me indicar um livro que você não foi capaz de ler? E muitas vezes a gente não tem esse prazer em ler. E a gente não entende que essa palavra, ela tem que de nós, e naturalmente, se essa palavra faz parte daquilo que eu vivo, essa palavra de nós também vai chegar a alguém. Gente, não tem como ouvir uma informação boa e você não passar para frente. Não é verdade? Não tem. Mas por que essa palavra eu não vejo ela tão boa assim? Olha o coração desse homem, gente, porque eu quero chegar num ponto. Ele levantou fortalezas e provisões. Foi um homem que estava se preparando. Ele seguiu bons exemplos. O pai dele era Asa. E Asa foi um homem que também tirou muita coisa ruim do povo. E trouxe certos avivamentos. E ele fala, olha, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto. Que exemplos você tem olhado? Que exemplos? Quando eu cheguei na Jocum, gente, eu comecei a ver que tinha muita gente incrível na Jocum. E tinha gente também que não valia a pena olhar muito, não. Como em qualquer lugar. Mas tinha gente que quando orava com tanta intensidade que eu falava, ô Jesus, quando eu crescer eu quero ser igual aquele cara ali. Porque para ele, orar 1 hora e meia, não tinha dificuldade não, ia embora. Eu falei, gente, eu oro 10 minutos, já estou cansado, e ele está ali, e tem assunto, e vai embora. Para que você olha aqui dentro? E vamos complicar um pouquinho essa pergunta. Quem é que está te olhando como exemplo? Quem? Porque eu tenho que entender que a minha vida, alguém está vendo ela. Se não for dentro da igreja, alguém está vendo lá em casa. E em casa é complicado, porque ninguém consegue mentir em casa, né? A gente tem que entender que a gente tem que estar olhando exemplos que vai trazer mais perto de Deus, que vai me fazer caminhar mais certo, encostar nessas pessoas e entender que a partir da minha vida eu posso ser também esse exemplo para a vida, especialmente da juventude. Meus filhos, gente, ouvir teu filho falar de você é a coisa mais importante. Eu lembro que eu queria que meu filho lesse a Bíblia. Eu não nasci no lar que lê livro, gente, não li. Então, naturalmente, ler livro não era minha praia. Mas eu falei, Jesus, eu quero que meu filho ame ler, especialmente ler a Bíblia. Gente, eu meditava, pegava a Bíblia na frente dele. Quando ele era miudinho, eu lia a Bíblia para ele. Eu pedia para ele ler quando eu conseguia ler uns pedacinhos. E eu li, e ele, gente, começou olhando para mim, vendo como eu amava a palavra. Que, por sua vez, eu aprendi a amar a palavra por causa da minha mãe. Meu filho, ele sabe que ele tem um tempo dele com Deus e a palavra. E eu não preciso falar nada. Ele aprendeu. Ele aprendeu porque tem gente olhando. Mas se eu não guardo o meu coração, se o meu coração está complicado, se eu não sou um bom exemplo, eu vou gerar pessoas defeituosas. Ovelha defeituosa gera ovelha defeituosa. Se eu sou uma ovelha que gosta de fugir para outro pasto, todos os meus seguidores vão para onde? Para outro pasto. E não vai sentir que tem nada errado, porque, eu tenho que entender que no meu coração, eu tenho que buscar exemplo que pessoas que amam a Jesus.
Como aqui nessa igreja, eu estava olhando ali, gente, 89 anos. Tem muitos heróis ali. Tem ou não tem, pastor? Tem até heróis anônimos, ninguém nem sabe. Mas pessoas que se posicionaram mudando a história dessa igreja. Mudando a história dessa igreja. Outra coisa interessante, que é onde eu quero chegar. Desafios vêm. Porque quando a gente está amando o Senhor, e a gente se posiciona, e a gente quer ajudar, porque Deus quer você aqui, queridos, para multiplicar. O livro que você está lendo, da conquista da alma, é para você ser curado, e através da sua cura, você ser o canal de cura. Significa o quê? Que você vai arrumar briga. Você vai arrumar guerras. Porque quando você vai ajudar alguém que está na destruição emocional, na destruição espiritual, você está falando assim, eu vou caminhar com você. Eu vou orar por você. Eu vou me posicionar por você. E eu acredito que todo mundo está aqui, não é só pensando em você mesmo, mas você está pensando em ser um multiplicador, ou não. Talvez você está pensando aqui, meu filho precisa ver isso, a minha irmã, ela precisa saber dessa verdade, que ela pode ser curada dos traumas do passado. Você pode, porque é o nosso Deus. Ele mexe na nossa estrutura e Ele muda. Ele vai transformando, porque as guerras vêm, os desafios vêm, gente. A vida é feita de desafio. O que Jesus falou? Não peço que eu os tire mas os livre do... A gente está nessa terra. E coisas acontecem. Doenças podem vir. A gente não está imune, não, gente. A gente não está imune. A complicação, a difamação, a gente não está imune. Mas a diferença é que Jesus está com a gente. Essa é a mudança. Então eu sei que nessas guerras, esses desafios vão vir. E foi o que aconteceu com Josafá. Falaram para ele assim, olha, a parte de baixo ali, ó, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. Gente, uma grande multidão. O negócio era desafiador. E esses que já estão pertinho de você, Hazazon Tamar e Engedi, já estão perto. Ele era o rei responsável. Ele tinha que tomar a decisão. E tem situação que vem na tua casa, que você tem que tomar a decisão. Tem situação que chega no teu vizinho, no teu colega de trabalho, que você é aquele que pode tomar a decisão. E ele falando assim, estou rodeado de inimigo. Estou rodeado de inimigo, gente. Só que ele buscou o Senhor. Gente, essa é a chave. Muitas vezes a gente perde porque a gente não corre para Deus. Quantas vezes na área financeira a gente vai pedir empréstimo? Vou ver qual empréstimo melhor, menos juros, não é assim? Por que a gente não pergunta logo para Deus? Qual é a estratégia melhor? Você acha que ele não é bom de finanças? Quando é um problema de saúde, muitas vezes sai correndo para um monte de gente perguntando sobre chá, a gente esquece. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas, não é? Até em fazer um bolo, até em fazer um chá, até em plantar algo, todas, ele sabe todas, tudo. Mas a gente tem dificuldade em correr para ele quando vem o desafio, quando vem o inimigo, mas ele corre para o Senhor, ele busca o Senhor. Eu estava na Argentina, e assim, a gente foi fazer o trabalho evangelístico, né? Então a gente foi para Venezuela, da Argentina não, a gente foi para Venezuela, da Venezuela a gente foi para a Colômbia. Normal, passou por terra,
fomos para a Colômbia. Na hora que a gente foi voltar, não deixaram a gente passar. Gente, eu não sei explicar aquilo. Não deixaram a gente voltar. E a gente conversando com o pessoal da fronteira, mas não tem lógica. A gente falou assim, olha, faz X tempo que a gente atravessou aqui. E eles falaram assim, olha, vocês atravessaram, mas vocês não vão voltar. E, gente, como é que a gente não entendia? E ele falou assim, olha, vai atrás do cônsul da Venezuela, para vocês passarem por aqui. Gente, eu estava a gente conversou com a equipe e foi conversar com o cônsul. Quando ele chegou no cônsul, o cônsul falou assim, vocês passaram, mas vocês não vão voltar. E a gente, de novo, explicando para ele, tentando explicar, e falou assim, olha, isso não é problema meu, vocês não podem passar. A gente voltou para o pessoal, a gente foi buscar Deus. Gente, vamos orar, o negócio está feio. E eu volto depois, lá no cônsul de novo, bem humildezinho e me humilhando, né? Por favor, a gente precisa voltar. Eu falei, olha, uma menina da equipe, o passaporte já vai vencer. A gente precisa voltar. E ele usou essas palavras aqui. Por aqui, só se for por cima. De avião, por baixo vocês não passam. E eu falei, nós não temos dinheiro para comprar passagem de avião. E ele falou assim, então vai na embaixada brasileira e busca sair por outra entrada, ajuda dele para você sair por outro lugar, porque por aqui vocês não passam. Gente, e gerou um sentimento assim, a gente chorando, o que a gente vai fazer? E eu falei, Jesus, como é que eu vou ligar lá para o Brasil e falar, pelo amor de Deus, faz uma vaquinha aí para puxar a passagem de X pessoas. Gente, era não tão complicado. E outra coisa, o pastor que estava cuidando da gente desesperado. Pensou, pastor, você ficar com a equipe presa com você? Gente, ele estava preocupado, o que eu vou fazer com essa equipe de jovens? Gente, situação complicada. E Deus colocou uma canção no meu coração que dizia assim, olha, uma música antiga, talvez eu não conheça. Bem-aventurados são aqueles que conhecem o som festivo. Bem-aventurado, é lá dos anos 80. E essa música ficou, bem-aventurado aqueles que conhecem o som da vitória. Isso é só a canção. E essa canção ficou tão forte, e eu falei para a equipe, gente, Deus vai nos dar a vitória. Mas ninguém não tinha resposta, mas eu sabia, porque Deus estava colocando em mim essa verdade. E quando eu orava, vinha essa canção, você ainda vai se alegrar na vitória. Passa um tempo, a gente volta lá no homem. O que aconteceu? Tiraram ele do cargo. Trocaram o cônsul. Aí a gente conversou com o cônsul, que o cônsul falou, não tem problema não, só paga uma taxa e atravessa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que correr para Ele. Para Ele. E essa foi a diferença. Me dá um toque no relógio, tá? Eu me perco um pouquinho nos horários, pastor. Você viu que eu gosto de conversar, né? E o que ele faz? Ele declara quem Deus é. Essa é a diferença. Então, é buscar o Senhor e lembrar de quem Deus é. Senhor Deus dos nossos pais, porventura, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir? Ele começa a falar para Deus, eu sei quem você é. Eu conheço. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel e não deste para sempre a descendência a Abraão, teu amigo? A Bíblia diz o quê? Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Tem desafios. Mas não é só buscar o Senhor, mas é falar, Senhor, eu sei quem o Senhor é. Agora apareceu. É que estava não sei lá. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. Aí você busca na tua memória.
Busca na tua memória aquilo que Deus falou. Busca na tua memória os memoriais. Sabe quando o pessoal atravessou o Jordão, aquele memorial, que ele pega 12 pedras, coloca lá, para quê? Quando o teu filho perguntar, para que essas pedras aqui? Você vai falar, aqui o Senhor abriu o rio. E eu passei a seco. Traz à memória aquilo que Deus fez. Senhor, já me curou de coisa pequena. Quantas vezes a gente está numa maior dificuldade, né? O Senhor, você orou e o Senhor te deu R$1.000. E você estava desesperado. Agora é 10.000, você esqueceu que Ele te deu 1.000. Mas o Deus que dá 1.000, dá 10.000. Deus é Deus, a riqueza, Ele é dono. Mas a gente esquece. A gente luta contra a enfermidade e vence. Aí na hora aparece uma gripe. Morreu. Durante o Covid, gente, que foi um momento horrível, né? A gente odeia máscara até hoje. Eu vejo ser de máscara, dá agonia. Eu odiava usar máscara, gente. Eu vou explicar por quê. Eu tinha uma pedra na vesícula. Eu sabia que tinha. Eu ia para o hospital, né, para o ponto-socorro. Eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia. E eu ficava doido que alguém na UPA me segurasse para tirar a pedra. Mas toda vez que via a crise, que eu ia para a UPA, eles falavam assim, eu acho que você tem uma pedra, tem que fazer exame. E eu sabia, eu sei que eu tenho uma pedra. Ô, Jesus, tem misericórdia. E me mandava para casa. Todo assim. Passava dor, mandava para casa. Só que a pedra, ela foi para o pâncreas e deu pancreatite. E foi uma crise mais violenta do que a outra, muito forte do que as outras que eu tinha tido. E eu sempre estava orando, Senhor, me ajuda, Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E, gente, isso no meio do Covid, naquela confusão toda do Covid, bem no início, que falava assim, né, o Covid na madeira fica 3 dias, o Covid no metal fica 1 semana, o Covid no papel, ninguém ia pegar em nada, lembra? Era muita informação, muita coisa cruzada. Gente, eu falei para o rapaz assim, por favor, me leva para qualquer lugar, mas que eles me segurem. Estava doendo muito. E ele me levou para o Odilon Pérez. Estava um caos. Um caos. E me deixaram, mas me seguraram. Eu falei, Deus, obrigado, pelo menos eles me seguraram, não me mandaram voltar. Mas eu não sabia que o problema meu já estava sério, era pancreatite. E realmente eles não podiam me soltar, estava ficando amarelo. E me deixaram sem comer, gente. 5 dias, foi 4, 5 dias sem comer, sem beber. Só no soro. E a máscara, eu não podia tirar a máscara, por isso que me dá agonia. Eu tinha que dormir com ela, eu tinha que ficar com ela o tempo inteiro. Eu não conseguia dormir. Gente, esse corpinho naquela maca miudinha, imagina. Aquela maca, se você sentar errado, ela vira. Gente, era um terror. Eu não dormia. Sabe? E saía Quando saía, era uma luta. Era uma luta. E você tinha que se acabar e ficar assim. E a pessoa enfiava e não acha e vira, lá dentro mesmo. Gente que já passou, sabe que esse negócio... E eu estou, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Eu vi que o negócio estava sério. E outra coisa, e tinha aquele desespero assim, que ficava todo mundo com o radinho e falando assim, por favor, todo mundo sai do corredor agora. Todo mundo sai do corredor. Aí sai todo mundo, enfiava tudo nos quartos. Aí passava todo mundo contaminado. Aí falava assim, ninguém sai até descontaminar o corredor. Gente, o negócio era um... E eu falei, Jesus, tanto momento para o negócio pipoca bem no Covid. E ninguém entrava, ninguém saía, Silvana ia lá, não podia entrar. Eu tinha que me arrastar até o corredor, gente. Até envelheci, estava feio, emagreci. E eu falava, não, está tudo bem, eu tenho que voltar. Eu não aguentava ficar em pé. Só dava oi, saía e voltava. Trocava, pegava a roupa. E estava todo mundo desesperado lá dentro. Eu quis murmurar. Eu quis falar, oh, Jesus, ai não, Jesus. Gente, na hora que eu fui murmurar, que eu fui querer, porque estava todo mundo sofrendo ali. Muita gente sofrendo. A gente era um quarto com homens e mulheres juntos. Um banheiro que a porta não fechava. Era um negócio, um caos. E eu queria sair dali. E
Gente, na hora que eu fui conversar com o Senhor, assim, né, orar, aí veio bem no meu coração. Não é sobre você. É sobre os outros. Gente, na hora que eu escutei aquilo, eu descobri, eu falei, ixi, eu não tinha olhado para a dor de ninguém. Eu tinha olhado só para a minha dor e o meu sofrimento. E Deus falou claro para mim, não é sobre você. É sobre os outros. Aí a ficha caiu, eu falei, Jesus, o único missionário que aqui sou eu. Eu sou o servo do Senhor neste lugar. Eu mudei minha postura. Eu comecei a falar e comecei a consolar. Tinha gente ali que estava chorando porque não podia ver o filho. Uma mulher que estava ali desesperada. E eu comecei a falar com ela sobre fé, sobre crer em Deus. E ela aceitou Jesus e ela baixou a Bíblia online. Gente, Deus começou a mudar. Eu tive uma experiência linda, uma mulher que a gente conversou com ela. E ela falou assim, olha, estão vão me mandar embora. Falaram que eu estou com câncer e que eu tenho que ir para casa. E eu lembro que eu falei para ela assim, olha, não é a enfermidade que determina nossos dias, não, é Jesus. Vamos orar. Vamos orar. A gente orou. E ela orou ali comigo. Gente, passou 2 dias, falaram assim para ela, desculpe, foi engano. Você não tem câncer, não. É o nosso Deus. Muitas vezes a gente fica tão focado na batalha, que a gente esquece que a gente está ali para o Senhor. Declarar quem Ele é. E quando eu estava lá, eu falei, Senhor, Tu és o meu Deus. E eu sei quem eu sou no Senhor. E eu sei que mesmo nesse lugar complicado, eu estou aqui. E eu quero declarar quem o Senhor é. Eu comecei a declarar. E toda vez que eu ia fazer cirurgia, não acontecia. E ele falou assim para mim, olha, se prepara amanhã, mas se chegar alguém pior, você sai da linha. Era sempre assim. Eu lembro que eu estava prontinho, sem comer, nada, a gente fez toda aquela preparação. À noite chegou uma pessoa quase morrendo, eu falei, dancei. Ele vai direto. Aí chegou um dia que eu ia fazer a cirurgia, não consegui. E eu lembro que alguém falou assim para mim, me procuraram, um enfermeiro, falou assim, olha, o sistema te encontrou aqui. Gente, eu não sei explicar isso. Mas o sistema me encontrou ali. E perguntou, você quer mudar de hospital? E eu lembro que, eu nem sabia que hospital que era, que eu não reconhecia o nome. E ele falou assim, eu perguntei para assim, lá é cama ou é maca? Ele falou assim, é cama, eu quero ir. Gente, aí me levaram de ambulância, o sistema me encontrou, graças a Deus. Deus me encontrou. Gente, eu lembro que quando eu cheguei no hospital, era um hospital universitário, se eu não me engano. Não tinha nada a ver com Covid. Um silêncio na frente, que o outro era uma bagunça, um barulho, a noite toda. Ali não, um silêncio. Eu liguei para a Silvana e falei assim, Silvana, eu liguei o celular, escuta aqui, ó, não tem nada. Gente, eu ia conseguir dormir e era cama. E quando eu entro, a pessoa fala assim, pode tirar a máscara, que não tem nada a ver com Covid, não. E na hora que eu chego no quarto, que eu estava com mais de 20 pessoas dentro do quarto, só tinha 4 pessoas, e só homens, e um banheiro com porta. E Deus falou assim para mim, agora é sobre você. Agora eu vou cuidar de você. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. Batalhas vão vir. Batalhas vão vir. E Ele, gente, Ele declara quem Deus é. Ele lembra da promessa. Ele lembra, Ele não fala que Deus esqueceu, não. Ele traz a memória. Você falou isso para mim. Você falou que isso ia acontecer. E eu acredito nessa promessa. Só que muitas vezes a gente duvida dele e a gente esquece da promessa. Só que o nosso Deus, Ele não muda. Ele é um Deus que age, é um Deus que fala. E a gente estava eu falo muito. A gente estava fazendo evangelismo numa favela nas Filipinas. E, se eu não me engano, disse Silvana que era a favela do mundo, né? Eu não sei se era a maior favela do mundo ou se era a maior favela da América Latina. Então, do Brasil ficou... da Ásia, assim, da Ásia.
Gente, favelão, esgoto, rato morto, e a gente lá fazendo evangelismo. Tinha até aquela montanha, era Smoke Mountain, porque ela saía fogo do churume. Tinha muita gente que se queimava, só o ácido que... Porque tudo ficava ali. Gente, o negócio é horrível. E a gente lá falando de Jesus. E Deus fez, gente, coisa tremenda. Pessoas se converteram ali, a gente falando, trazendo, conversando com as pessoas, gerando fé. Só que, quando acabou o trabalho, alguém nos procurou e falou assim, vem da minha casa. Mandaram chamar a gente, uma mulher. A gente estava ali para quê? Para servir. Lembra? Se alguém te chamar, você está o quê? Para ser? Você é um embaixador. Você tem a palavra de vida. E nos desafios você sabe o que fazer. E eu lembro que essa mulher procurou a gente, e quando a gente chegou lá, queridos, a mulher ela não andava, ela ficava sentada e uma mãozinha assim, ó. E ela falou uma coisinha assim que complicou a minha vida. Ela fez essa proposta, ora para Deus me curar. Aí eu falei, Só que ao mesmo tempo você tem que lembrar a promessa de Deus para a nossa vida, que Ele é o Deus que cura, não sou eu. Você tem que trazer a memória, a palavra. E a gente foi orar, falei, Jesus, tem misericórdia, vamos orar, Jesus. Aí, gente, aí os irmãos mais, tradicional, com aquela voz mais bonita, Senhor excelso e eterno. Tu que conhece essa mulher e o coração dela. Por outro lado, quem era pentecostal vai gritando, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Gente, é desesperador, algo tem que acontecer. Eu falei, Deus, o Senhor, eu não tenho que ficar fazendo nada pelo teu nome. O Senhor é responsável pelo teu nome. Glorifica teu nome, Senhor. Gente, no meio daquela coisa, a gente orando, uma menina, ela sente bem forte no coração dela, dizendo assim, abraça ela. E ela achou que não tinha nada a ver, e ela continuou lá, e veio de novo, abraça ela. Ela puxou uma cadeira e colocou, e abraçou a mulher do lado assim, e a mulher começou a chorar, 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 e voluntariamente, sem a gente falar nada, só estava clamando, ela começou a pedir perdão a Deus por muita coisa que ela tinha feito. E ela começou a liberar perdão para muita gente que tinha machucado ela, e de repente ela estava em pé com a mão para cima. É Deus. E não foi nossa oração não, foi um abraço. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus, Ele tem a estratégia dEle. Ele tem a estratégia dEle e é Ele que faz. Mas eu tenho que lembrar das promessas, que Ele é o Deus que age. Essas promessas para a minha família, há promessas para a minha vida, há promessa para onde eu vou, para o meu caminhar, Ele tem as promessas. Não é Ele que diz que estaria conosco até o fim do tempo. Ele não mente. E quantas vezes a gente esquece e acha que Ele nos deixou? Quantas vezes a gente fala, você me abandonou? Porque a gente começa a escutar as vozes do inimigo que vem, mas ele não, ele corre, primeiro ele busca o Senhor, depois ele declara quem o Senhor é, e agora ele lembra das promessas. E ele se submete a Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Eles vão nos destruir. E vai destruir a tua herança. Senhor, está aí a nossa história. Está aí, eu não posso resolver. Essa é a situação. Essa é a situação. E tem situação que realmente a gente não acha a resposta, mas Ele tem a resposta. E Ele vem uma dependência que Ele diz, porque em nós não há... Quantas vezes a gente não quer declarar isso para o Senhor? E Ele não faz enquanto o nosso orgulho ficar imperando. Mas Ele fala, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Não há força. Eu preciso do Senhor, eu não sei. Eu não sei onde tirar energia. Eu não sei onde conseguir, mas eu sei que o Senhor é que dá a resposta. E Ele fala outra coisa. Gente, é porque o tempo está correndo.
e não sabemos o que faremos. Quantas vezes a gente fica dando proposta para Deus? Você já deu proposta para Deus? Você está numa complicação, você fala, ó Deus, se você fizer assim, ó, o pastor está aqui, ó, só falar com o pastor que ele vai vir aqui. Aí o pastor não vem. Aí você vai, oh Deus, então olha, ali está a irmã ali, ó. Aquela irmã, ela pode, a irmã não vem. E a gente vai, oh Deus, ainda não saí da igreja, ó, estou com o pé, ó, estou quase saindo. Ainda há chance de alguém chegar. Deus não trabalha assim. Deus tem a estratégia dele. Mas o que ele quer de nós é que a gente reconheça, Deus, eu não sei o que fazer. E eu preciso da tua direção. Mas que parte linda que ele fala no final. Mas os nossos olhos estão... Não tenho força. Não sei o que fazer. Mas uma coisa eu sei, eu fico olhando para você. A Bíblia diz, né, que o nosso socorro vem dos montes. De onde vem o socorro? Ele é o nosso socorro. A gente tem que lembrar que Ele é o nosso socorro e tem que vir dEle. E a gente não pode tirar o olho dEle e dizer, eu não sei. Eu estou com medo. Eu estou assustado. Mas eu sei que você é Deus. Eu sei que o Senhor faz. É isso que Ele fez, queridos. Aí Deus fala, fica tranquilo, essa guerra é minha. Ele é Pai. E como Pai, Ele vai lutar as nossas guerras. Ele vai lutar as nossas guerras. Eu estava trabalhando com um rapaz que veio me procurar, um irmão, e esse irmão estava num problema muito complicado, porque ele era viciado em sexo. E a situação dele estava ele tinha caído tanto, que ele já estava vivendo coisas homossexuais também. E perdeu a esposa por causa disso. E agora ele queria voltar, pedir ajuda, e ele veio me procurar. E eu falei, Deus, o negócio é complicado. Mas eu creio que o Senhor é capaz de mudar a vida desse homem. E a gente caminhou por meses, caminhando junto, ministrando ele, e falando de renúncia, falando dessa quebra interna, das conquistas. E ele queria voltar para a esposa, e eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vim aqui para você voltar para a sua esposa. A primeira coisa que eu quero é que você volte para Deus. Porque se você quer a sua esposa, você não vai querer Deus, e esse não é o contrário. Volta para Deus, a esposa é uma consequência. Então, muitas vezes tem gente que quer simplesmente algo que não é Deus. Gente, Deus deu a estratégia, e esse homem foi liberto. Ele foi liberto na estratégia de Deus, uma coisa impossível, gente. A história, por onde ele caminhou, era complicado, só que Deus é o Deus das estratégias, Deus é o Deus da guerra, Deus é o Deus que luta as nossas batalhas, por pior que seja, por mais complicado que seja, esse é o nosso Deus. A gente está fazendo um evangelismo sumiu de novo ali, ó. 5 minutos? A gente está fazendo voltou. A gente está fazendo um evangelismo ali na Guaicurus, no centro de prostituição. E a gente entra lá para quê? No Dia das Mulheres, para entregar uma Bíblia e falar para ela assim, olha, Ele ama você. Eu vou com a minha esposa e a gente vai de quarto em quarto. E o negócio é feio. Gente, eu fui entrar em prostíbulo depois de crente. Eu nasci num lar cristão. O que eu vou entrar para... Gente, que ambiente horroroso. Gente, o negócio é feio, não sei como é. Mas eu lembro que a gente estava lá e estava uma mulher seminua. E quando ela olhou para a gente, ela falou assim, o que vocês estão fazendo aqui?
E ela começou a chorar, e ela falou assim, esse lugar não é para vocês. Vocês não podem estar aqui. E ela chorava muito, e falava assim, é porque Deus veio atrás de você aqui dentro. E ela chorava muito, gente, e ela se converteu, porque ela viu Jesus entrando lá dentro para alcançar ela. Esse é o nosso Jesus que entra no meio de uma batalha, de uma guerra, porque Ele ama. Ele luta as nossas guerras. Ele luta. Já acabou meu tempo. Deixa na mão dele. Josafá entregou para o Senhor, reconhecendo que ele não tinha força, que ele não sabia como, mas qual é a diferença de Josafá? Ele andava com Deus. E o erro de Josafá, foi o único problema que Josafá teve. Ele se aliou, ele se parentou com Acabe. Lembra de Acabe e Jezabel? Uma burrada que ele fez. Ele não prestou atenção. E ele deu o filho dele para casar com a filha de Acabe, que era igualzinha a mãe. É uma das piores rainhas da história, vai ver lá, ela está lá. E ele foi persuadido a ir numa guerra. E por causa desse desejo de agradar, gente, ele passou por cima de coisas. Mas tem algo que Deus fala muito legal com ele. Porque a gente pode errar, queridos. Só que é um Deus que dá estratégia, né, que quer gratidão de nós. Mas o que Deus fala, depois que ele faz toda essa burrada, Deus fala assim, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para... Querido, isso não pode faltar em nós. Um coração preparado para correr para Deus. Ele vacilou, ele quase morreu na guerra, tentando ajudar Acabe. Mas quando estava atrás dele, porque Acabe se disfarçou. Acabe não vestiu de rei. E deixou ele vestido de rei. Então todo mundo olhou para ele e falou assim, ele é o rei de Israel. E na hora que ia correndo atrás dele, para matar ele, ele grita, Senhor, me ajuda! Aí eles conseguem enxergar, e não é o Deus de Israel, e muda. Aí ele volta para casa. Não perca. O nosso coração tem que estar sempre preparado para buscar a Deus. Poste ídolos. Gente, porque a idolatria, Israel estava lembra da influência das nações? Então tinha ainda essa influência ainda das nações. E ele tirou, porque o coração dele era para buscar o Senhor, mesmo se a gente errar, gente. A gente está em processo. O nosso processo acaba onde? No céu. Enquanto estamos nessa terra, Deus está o quê? Nos preparando, nos ajudando, nos fortalecendo. E se você errar, o que Ele quer é o seguinte, volte para mim. Eu sou o Deus que perdoa. Errou, não desista, volta para mim. Então tudo que Josafá fez, toda aquela vitória foi porque ele tinha um coração para buscar a Deus. E se eu tenho uma palavra para deixar para você hoje, tenha um coração para buscar Deus. Aí você vai estar pronto para encarar e usar as estratégias de Deus, que pode até ser uma coisa meio louca. Porque você mandar cantores na frente da guerra é fora da caixa. Mas quando você crê em Deus, você sabe que Ele não precisa de guerreiros. Ele precisa de pessoas obedientes. Não. Gente, quando eles chegam lá, está todo mundo destruído. 3 dias para levar o despojo. 3 dias. Esse é o nosso Deus. Não ande nas suas estratégias. Busca a estratégia do Pai.
Que Deus abençoe, gente. Vamos orar? Ô Jesus, sabemos que nessa terra, Senhor, sempre vai haver desafios. E a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E o Senhor sempre vai fazer que essa situação venha nos fazer crescer, nos fortalecer e conhecer mais o Senhor. Oh, Jesus, nos dê esse coração pronto para buscar, pronto para aprender, pronto para servir, pronto para olhar, Senhor, somente para o Teu caminho e ter o coração exaltado no Senhor e amar a Tua palavra. Porque queremos ser bênção, Senhor, na vida de pessoas. Nos ajuda a usar as Tuas estratégias. Em nome de Jesus. Amém.